Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa crise na SAF do Botafogo. Botafogo que vem enfrentando alguns problemas aí em relação a financeiro e muito por culpa do Textor, né? Para começar, eu já queria deixar avisado que essa falta de vídeos aí ultimamente é porque houve um problema lá em casa e a gente está sem luz. Eu não tenho como editar os vídeos, eu tenho alguns vídeos para editar, para soltar. Aproveitar essa boa fase aí que o YouTube começou a entregar meus vídeos. Já saiu rápido de 100 inscritos logo para 140, assim, muito rápido. O vídeo do Zico tá batendo bastante visualização. Então agradeço a todos aí que estão me ajudando nesse meu sonho. Assim que voltar a luz lá em casa, que voltar à normalidade, já vou estar pegando firme para editar todos os vídeos e já lançar toda essa semana. Inclusive, caso você queira me acompanhar, eu faço lives na Kik. Geralmente eu consigo fazer mais de segundas, quartas e sábado, a partir de 7h30, 8 horas. Então, se você quiser me acompanhar lá ao vivo. Começar o Botafogo, ele viveu uma fase muito complicada no início dessa década, né? Aliás, nesses últimos anos, viveu uma fase muito complicada. A gente lembra que das notícias que saíam que o Botafogo não tinha dinheiro para comprar bola de futebol. Isso é uma loucura para um time profissional de Série A. Fez o pior ano da sua história em 2020, ganhando só 5 jogos naquele Brasileirão. E parecia que o clube ia acabar, né? E aí o Botafogo estava nessa situação, até que veio o projeto de lei de SAF. O time conseguiu um investidor que era o John Textor, através da Eagle, né? E aí o time começou a se desenvolver, contratar jogadores. Em 2021, perdão, já fez uma campanha na Série B de campeão. Inclusive aquele jogo lá icônico da Série B contra o Vasco, se eu não me engano, 4-0 em São Januário. Em 2022 já conseguiu ir para a Sul-Americana, ficou a uma posição só de ir para a pré-Libertadores. Perdeu no último jogo para o Atlético Paranaense. E aí em 2023, se não fosse aquela pipocada, teria sido campeão brasileiro. Mas pipocou, mas mesmo assim foi para a pré-Libertadores. E em 2014 viveu o maior ano da sua história, né? Ganhando a Libertadores e o Brasileirão. Por esse desempenho do Botafogo estava só subindo, não era visto as tramóias, os trambiques que o Textor fazia. Depois de 2024, quando o desempenho começou a só regredir, essas coisas vieram à tona. Aí a gente viu o Textor permitindo que o Botafogo passasse por um transfer ban pela transferência do Almada. Está devendo outros jogadores, está acabando com o financeiro do clube. E parece que ele mesmo está com problemas financeiros, né? Porque a gente lembra de todo aquele BO dele que deu no Lyon, que tiveram que afastar ele do Lyon. A Liga falou que se não afastasse ele, ia rebaixar o Lyon. Bom, ele teve que sair, né? Aí quando ele saiu, a Liga queria dar um golpe nele, né, para pegar o Botafogo e tirar ele, mas aí ele conseguiu criar uma nova empresa para gerir o Botafogo. Então ele tá só se endividando, se endividando. E aí, para ele não ficar ruim na fita, ele iria vender os ativos dele do Botafogo, né? Que era o Danilo, que era o Montoro, esses caras que são valiosos. Hoje, ontem, se eu não me engano, saiu a notícia que ele queria vender o Danilo por 19 milhões de euros, o Montoro por 14 milhões, até valores, o Danilo, um valor abaixo do que ele comprou, e ia ser mais baixo ainda, porque ia ser uma negociação com o Nottingham, que ele também tá devendo. E aí o futuro do Botafogo parece incerto. Saiu também a notícia que estão tentando fazer de alguma forma para afastar o Textor, para o Textor não ser mais investidor do Botafogo. O associativo do clube está pensando isso. E aí, essa é a forma mais esperançosa que o torcedor do Botafogo tem para acreditar. A gente sabe que o Textor, ele é responsável direto pela maior alegria da história do Botafogo, que é a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Só que junto disso veio muitas coisas que podem comprometer o futuro do Botafogo. Aí, se você pensar, olhando pelo lado do torcedor, né? A gente tem que fazer esse exercício. O Botafogo, ele já caminhava a passos de acabar em 2020. Não tinha dinheiro para água, não tinha dinheiro para comprar bola. Aí, o que aconteceu? Veio isso tudo e o torcedor do Botafogo não esperava que em 4 anos depois daquela Série B horrível,
iria estar ganhando o Brasileirão e a Libertadores. Obviamente eu não esperava. E esse título veio. Esses títulos vieram, né? E aí, talvez se você olhar pela ótica do torcedor, ele fala, pô, cara, eu acho que se em 2020 alguém chega pra mim e fala, olha só, em 6 anos o seu time vai continuar, vai estar na mesma situação que ele está hoje, com risco de dívidas impagáveis e etc. Mas, no meio desse caminho, vocês vão ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Jogar o Super Mundial de Clubes, ganhar o PSG campeão da Champions. Eu não tenho dúvidas que iriam aceitar. Não tenho dúvidas. Só que, obviamente, a liderança que está de frente ao Botafogo não pode ter essa cabeça, né? É melhor a gente construindo as coisas devagarzinho para chegar ao sucesso do que correr um risco desse. Então, o torcedor do Botafogo ele tem que começar a cobrar mais explicações de para onde está indo esse dinheiro, o que está acontecendo com esse dinheiro, o que o Textor vê realmente para o futuro do Botafogo, porque o Textor ele é um cara que ele consegue enrolar muito as pessoas com as palavras, mas é aquilo, a torcida do Botafogo tem que acordar. Eu sei que, pô, tem a gratidão que o Textor, pô, eu sei que ele é responsável pelo maior ano da história do time, só que tem que ter essa cobrança. Tem que ter essa cobrança porque o Textor ele não tá lá porque ele ama o Botafogo. Ele tá lá como se fosse um negócio. O problema é que esse negócio mexe com o coração de milhões de pessoas. Então, eu não sou torcedor do Botafogo, mas eu tenho total certeza que isso não é algo comum. E eu tenho certeza que isso é uma coisa totalmente prejudicial ao Botafogo. Então, o torcedor do Botafogo tem que esperar que o associativo consiga tirar o Botafogo das mãos do Textor, arrumar outro investidor para aí sim e fazer com que as dívidas, porque eu não sei se vocês viram, mas o Textor estava pegando empréstimos de não sei quantos milhões, não lembro agora o valor, que iria dobrar os juros em 6 meses. Isso é uma insanidade, cara. Você fazer isso com as finanças de um clube é uma insanidade. E aí fazer com que essa dívida seja exclusivamente do Textor e não do Botafogo. Porque se essas dívidas começarem a ir pro Botafogo, e mesmo livrando da mão do Textor, tirando o Botafogo da mão do Textor, vai ser muito prejudicial, muito prejudicial. A gente pode ver aí o Botafogo de novo entrando no hall dos times com maiores dívidas do Brasil. E a gente sabe que o Botafogo não é um time com poder de arrecadação de um Corinthians, de um Vasco, de um Flamengo, de um Palmeiras. Então, para eles é muito mais difícil. Então, eu, como torcedor que quer ver o bem do futebol brasileiro, eu espero que o Botafogo consiga sair dessa, montar um time competitivo de novo e se livrar das mãos desse trambiqueiro milionário aí, porque o Botafogo e o botafoguense merecem muito mais do que isso. Valeu? Espero que vocês tenham gostado, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para o teu amigo botafoguense, que também tá meio assim com essa história. E é isso, valeu e fui. Tchau!